Continuando aí com a página, o exercício da página 42, nós temos aqui, ó, a questão 6, que tem uma carga aqui no centro, que é a carga geradora do campo elétrico, e ao redor dela nós temos os pontos, tá? A, B e C. Na letra A, pergunta em qual desses pontos é que eu tenho campo elétrico maior, com maior intensidade. Então, o que é que a gente precisa entender? O campo elétrico, ele depende da carga que está gerando e da distância dos pontos. Quanto mais distante, menor vai ser a intensidade do campo. Então, onde é que o campo vai ser maior? Nesse ponto A, que está mais próximo da carga. Então, resposta em A, pois está mais próximo da carga geradora. A B pergunta se em C for colocada uma carga de prova positiva e em B for colocada uma negativa. Qual das duas ficará com maior campo elétrico? E aí eu respondi aqui, ó, o campo será o mesmo em B e em C, pois ele depende apenas da carga geradora Q e da distância entre ambas, que são as mesmas. A sétima diz que tem duas cargas, Q1 e Q2, que estão situadas no ponto A e B, e eles estão distantes 50 centímetros. Mas aí existe um ponto que está a 10 centímetros de A, aqui, ó, esse ponto aqui, está a 10 centímetros de A, que o campo é zero, o campo é nulo. Aí na letra A ela pergunta se Q1 e Q2 têm cargas elétricas iguais, os sinais das cargas são iguais, ou se eles são de sinais opostos. E aí, a única forma de você ter campo elétrico aqui nulo é que essas duas cargas tenham o mesmo sinal. Lembra das linhas de campo? Se eu tiver uma carga positiva com a carga negativa, como é que vai ser as linhas de campo aqui? Vai sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Então, aqui em qualquer lugar dessa linha, vai ter linhas de campo passando aqui, ó. As duas positivas ou as duas negativas, o que é que acontece? Dessa daqui vai só sair, né? Lembra que cargas positivas saem e cargas negativas entram? Dessa aqui só sai e dessa aqui também só sai. Então, elas se repelem. E aí, quer dizer que nesse ponto as linhas vão, ó, não se cruzam. Nesse ponto aqui vai estar, não tem nada. Vai ficar sem linha de campo passando por ele. Então, por isso que ele é zero. Então, as cargas, elas têm que ter sinais iguais, pois é a única forma de termos um campo nulo entre elas, tá bom? A letra B. A letra B pergunta se a carga elétrica Q1 for igual a 4 microcoulomb. Qual o valor da carga Q2? Então, você vai precisar calcular o campo em cada uma das cargas, na carga Q1 e na carga Q2, tá? Aí, onde é que eu vou calcular? Nesse ponto aqui, ó, que o campo é zero. Na verdade, o campo, ele se anula aqui, tá? O campo que vem de Q1 e o campo que vem de Q2, ele se anula aqui, que significa que eles são iguais, tá? Vem um campo, sei lá, de 10 newtons por coulomb daqui e outro daqui. Eles chegam e se anulam aqui. Então, lógico que não é 10, né? Vamos descobrir quanto é. Ó, E1 vai ser igual a quanto? E1 é o campo gerado pela carga Q1, essa daqui, ó, tá? Então, E1 vai ser igual a K0, 9 vezes 10 a 9, lembra? Vezes Q1. A carga Q1, ele diz que é 4 microcoulomb. 4 vezes 10 a menos 6, tá? 4 microcoulomb é 4 vezes 10 a menos 6. Dividido por a distância ao quadrado. Distância de quem, Jéssica? Distância da carga Q1 ao ponto onde ela se anula, as duas forças. 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Lembra que a gente não pode usar centímetro, que tem que ser em metro? Só volta duas casas, fica 0,1, né? A ao quadrado, viu? Por conta da fórmula. Bora resolver isso aí. 9 vezes 4, 36, né? Vezes 10, aí 9 menos 6, 3. Dividido por 0,1 ao quadrado, dá 0,01. Quanto é 36 dividido para 0,01? 36, e aí você acrescenta os dois zeros na frente. E o 10 elevado a 3. Newtons por coulomb. Esse é o campo E1. Significa que tem 3.600 vezes 10 elevado a 3
saindo de Q1 para cá. E daqui também tem 3.600, ó. Vindo para cá. Por isso que ele se anula aqui no meio. Então, E2 é quanto? 3.600 vezes 10 elevado a 3 também. Para que eles possam se anular, né? 3.600 vezes 10 elevado a 3. Vezes, ou igual, perdão, igual, né? Usando a fórmula aqui, igual a K0. 9 vezes 10 a 9, vezes quem? Q2, né? Que eu quero descobrir. Dividido por a distância ao quadrado. Só que a distância agora é de quem? Ó, da carga Q2 ao ponto que se anula. Ao todo, né, 50, eu tirando 10 aqui, fica quanto? 40. Então, a distância daqui para cá é 40. Que transformando para metro, fica 0,4 ao quadrado, né? Ok. Agora, vamos lá. Eu vou repetir esse valor aqui, 3.600 vezes 10 elevado a 3, igual a 9 vezes 10 a 9, vezes Q2, dividido por quem? Quanto é 0,4 ao quadrado? 0,16. Multiplica isso em forma de x. Fica como? Vou terminar aqui, tá? Fica 9 vezes 10 a 9, Q ao quadrado, Q2, perdão, não tem Q ao quadrado não, tá? Igual a quem? 3.600 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,16. Aí você multiplicando o 3.600 pelo 0,16 dá 576. E o 10 elevado a 3 você só repete, tá? Aí o 9 tá multiplicando o Q2, vai passar o quê? Dividindo, né? Q2, eu só quero colocar aqui ao quadrado. Q2 igual a 576 vezes 10 elevado a 3, dividido para quem? Para 9 vezes 10 a 9. Quanto é que vai dar esse Q2? Você divide 576 para 9. Quando você dividir, você vai ver que vai dar 64. Vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a quanto? A menos 9, ou 10 a 9 tá aqui embaixo, sobe menos, tá mais, sobe menos, tá? Então, fica como? Q2 igual 64 vezes, repete apenas um 10, 3 menos 9, menos 6, coulomb. Na verdade, 64 microcoulomb, se você achar melhor, né? A letra C, ela pergunta se a carga elétrica Q2 for menos 2 microcoulomb. Qual vai ser o valor de Q1? É praticamente a mesma coisa que a gente fez na letra B, só que agora você vai encontrar quem é 2, substituir aqui e encontrar quem é Q1. Mas é do mesmo jeito, tá? O procedimento é o mesmo. É 2, quanto é que vai dar? K0, 9 vezes 10 a 9. Q2, menos 2, só que lembra que o menos a gente não coloca? Menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é microcoulomb, né? Dividido pela distância. Lembra que a distância de Q2 até o ponto onde o campo é nulo é de 40 centímetros? Que é 0,4 metros? Então, a gente vai usar isso, tá? Então, é 2. A gente já usou esse valor na questão anterior, não foi? Na letra B. Aí, E2 vai ser igual 9 vezes 2, 18. Vezes 10 elevado a quanto? Repete, são 10 e faz 9 menos 6, 3. Dividido para 0,16. Acabei de dividir aqui e vi que ia dar uma dízima. Então, a gente pode também utilizar o E igual a 18 vezes 10 elevado a 3, dividido por 0,16. Já que eles não são iguais, então eu posso usar essa equação todinha aqui desse lado, para que a gente não tenha trabalhando com dízimo e com aproximação, tá? Então, quanto é que vai ser E1? 18 vezes 10 elevado a 3 dividido por 0,16. Igual a quem? 9 vezes 10 a 9 vezes Q1 dividido por quanto? 0,1 ao quadrado, né? Vamos resolver quem é isso aqui. 0,1 vezes 0,1, 0,01. Multiplicando em forma de x, você vai fazer 9 vezes 10 a 9 vezes 0,16. Vai dar quanto isso? Vai dar 1,44 vezes 10 elevado a 9 vezes Q1. Multiplico o 9 vezes o 0,16, né? Aí o 10 a 9 eu repito e o Q1 eu repito. Aí aqui,
0,01 vezes 18 vezes 10 elevado a 3. Dá quanto? O 0,01 vezes o 18 dá 0,18. E o 10 elevado a 3 eu vou repetir, tá? Vamos tirar essas vírgulas para ficar mais fácil depois da gente dividir? Ó, aqui eu ando duas casas e tira a vírgula sai, fica 144, ó. Pulo um 4 e um 4. Andei duas casas. Então, 10 elevado a 9 é para andar 9 casas para frente. Só que eu já andei duas, fica faltando 7, tá? Vezes Q1. Igual. Aqui eu ando também duas casas. Vamos andar logo as três? São 3 casas para andar. Andei duas, 18, acrescento um 0, 3 casas, 180. Aí vamos lá. Q1 vai ser igual a quanto? Isso aqui tá multiplicando, passa dividindo. 180 dividido para 144 vezes 10 elevado a 7. Q1 vai ser igual. Se você dividir isso aí, você vai ver que dá 1,25 vezes 10. Os 10 elevado a 7 tá embaixo, para ele subir, só trocar o sinal. Vezes 10 a menos 7. Coulomb. A questão 8 pede a intensidade do vetor campo elétrico, né? Quando eu tenho um ponto a 50 centímetros de uma carga positiva de 6 microcoulomb. E aí ele dá a constante eletrostática do vácuo aí, né? Vamos lá. Qual a fórmula que a gente vai usar agora? E igual a K0 vezes Q dividido por D ao quadrado, tá? Aí, quem é? Eu quero descobrir. K0, 9 vezes 10 a 9. Q, 6 microcoulomb, que transformando para coulomb fica 6 vezes 10 a menos 6. Distância, 50 centímetros, que transformando para metro, 0,5. Só substituir. Pronto. No lugar do K0, 9 vezes 10 a 9. No lugar do Q, 6 vezes 10 a menos 6. E no lugar do D ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Aí, o que é que a gente faz agora? Resolve. É igual a 9 vezes 6. 54, né? Vezes 10. Aí faz 9 menos 6. 3. Repete um 10 e faz o que o expoente está mandando. Dividido por quem, Jéssica? 0,5 ao quadrado, que dá quanto? 0,25, né? Pensa na pessoa que tem coordenação motora, tudo torto. Vamos lá. Vai ser igual 54 dividido para 0,25. Dá 216. Então, vezes 10 elevado a 3. Tá aí a resposta da questão. Vamos para a questão 9. Ele diz que eu tenho duas partículas, ambas de carga 5 vezes 10 a menos 6, que estão separadas por uma distância de 1 metro. Na letra A, ele quer saber a força entre as duas. Para descobrir a força entre as duas, é só você usar a lei de Coulomb, tá? Então, vamos calcular. Força vai ser igual K0, 9 vezes 10 a 9. Q1, 5 vezes 10 a menos 6. Q2 também é 5, porque as duas cargas são iguais. 5 vezes 10 a menos 6. Dividido por D ao quadrado, 1 ao quadrado. Quanto é que dá isso? F vai ser igual 9 vezes 5, 45. 45 vezes 5, 225. Vezes 10, aí eu repito um 10 e faço 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido por 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. Que, na verdade, a força vai ser 225 vezes 10 a menos 3 newtons. Ou, se você preferir, voltar às 3 casas, 1, 2, 3, ou F igual a 0,225 newtons. Também dá certo. Mesma coisa, tá? Letra B pergunta a intensidade do campo elétrico no ponto médio entre as duas partículas. Ó, no ponto médio, o campo é nulo, pois as duas partículas têm cargas iguais e estão à mesma distância desse ponto, né? Isso significa que o campo entre elas, nesse ponto, são iguais, são o mesmo. Então, um anula o outro.